Por que alguns pacientes desaparecem do consultório odontológico? Você já deve ter passado por essa situação na qual você dá um orçamento para o paciente, está tudo certo, parece que ele vai fechar e o paciente nunca mais retorna. Todos nós dentistas já passamos por isso. Se você já passou também, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou discutir um pouquinho para você entender como melhorar, mitigar esse problema ou pelo menos entendê-lo. Meu nome é Vinícius Maroni, sou cirurgião dentista e fundador do software de gestão para clínicas e consultórios Prontuário Verde. Nesse canal você encontra mais dicas e mais conteúdo como esse de gestão para sua clínica ou consultório. Então vamos lá, primeira coisa, você sabe a diferença entre um lead e um paciente? Você já ouviu falar nessa expressão lead, oportunidade? É uma expressão muito comum no mercado de vendas e ela tem que vir para dentro dos consultórios, que hoje é um ambiente muito competitivo, como nós mesmos sabemos. O Brasil é o país com o maior número de dentistas em todo o planeta e se você não entender um pouquinho de venda, vai ficar mais difícil de reter o seu paciente. Então, o que é um lead, uma oportunidade? Ou seja, é aquele paciente que agendou uma consulta, mas não veio, ou aquele paciente que perguntou informações sobre sua clínica, mas nunca chegou a agendar uma consulta, ou mesmo aquele paciente que agendou uma consulta, mas não fechou nenhum tratamento. Isso é um lead ou uma oportunidade. Estou falando da expressão lead, eu não gosto muito de usar expressões em inglês, mas nesse caso específico é bom você saber essa expressão porque é o que o mercado usa. Então, quando você for ler qualquer conteúdo sobre venda, você vai encontrar esse conteúdo, por isso é bom estar familiarizado com essa nomenclatura. Então, isso ainda se modifica, mas antes de falar nisso, existe uma taxa de conversão entre qual é a minha proporção de conversão de leads em pacientes, de oportunidades em pacientes reais, pagantes? Qual é essa minha taxa? Então, colegas, vocês precisam entender essa taxa, vocês precisam entender que existe uma taxa, não é todo mundo que vem que efetivamente vira paciente, pagante. E existem taxas, taxas de mercado e assim por diante, mas você vai ter que estabelecer a sua, conforme a sua região. Então é importante você saber e ter isso anotado, registrado, quantas oportunidades vieram, quantas fecharam e qual é essa proporção para que todo mês melhore ela. E essa taxa de proporção entre pacientes que vêm e pacientes que fecham mudam se você cobra consulta inicial ou não cobra. Ou seja, se você é um dentista que cobra pela primeira consulta, a probabilidade de você fechar tratamentos é maior. Por quê? Porque vem menos pessoas, ou seja, a pessoa que já, vou lá só para olhar, etc., ela já às vezes não vem na consulta. Então já vem um lead mais qualificado. Guarda a expressão, lead qualificado. Quanto mais qualificado, melhor. Quando nós entrarmos em outros vídeos, você ver outros vídeos aqui do canal e ver conteúdo sobre marketing e venda, você vai ver essa diferença entre lead qualificado, lead menos qualificado, para entender um pouco mais isso. E quanto mais a gente aperta esse funil, mais a gente restringe essa entrada, mais qualificados eles ficam. Então, se eu cobrei uma consulta, esse paciente chega mais qualificado, ele está mais intencionado a comprar, porém vem menos pacientes. Tá? E o que está certo? Eu devo cobrar consulta ou não devo cobrar consulta? Talvez eu até grave um vídeo só sobre isso, mas não tem certo e errado. Então, você pode não cobrar ou pode cobrar e as duas coisas funcionam, mas são comportamentos diferentes que você vai ter que entender conforme a sua realidade. Se você quer, comenta aqui que eu posso gravar um vídeo sobre isso, sobre cobrar ou não consultas. Então, isso é o primeiro ponto, entender essa diferença entre lead e paciente. Mas sendo agora bem prático, por que o paciente não volta? Você já se perguntou sobre isso? Por que por vezes ele simplesmente não retorna? Então, pode ser porque ele não gostou de algo no atendimento. E é o que você talvez pense. Ou seja, do que ele não gostou? Você consegue identificar? Ele não gostou do atendimento da secretária, da recepção, não gostou do seu atendimento, não gostou dos colegas, não gostou do ambiente. O que foi que esse paciente não gostou? E existe um desafio. O desafio do objetivo real, ou o desafio da objeção. Compreender o que foi a objeção desse paciente. Por vezes o paciente não vai dizer exatamente o que ele não gostou, porque tem pessoas que não falam do que não gostam. E você vai ter que entender como identificar o que ele não gostou. Eu, por exemplo, na minha clínica, através do nosso software, a gente dispara quando o paciente sai da consulta, 1 hora após ele sair da consulta, ele recebe uma mensagem no WhatsApp, na qual ele responde uma pesquisa de satisfação, do quanto ele gostou ou não do atendimento. E caso ele não tenha gostado, vai uma segunda pergunta para que ele explique o porquê. E como é por uma mensagem de WhatsApp, não é um contato direto,
ele acaba respondendo mais. 86%, se eu não me engano, os pacientes respondem essa pesquisa. E a gente acaba tendo muito mais feedback sobre esse assunto, porque senão talvez você não consiga essa informação e isso complica um pouquinho de identificar o objetivo real. Então pense nisso, fazer uma pesquisa de satisfação para entender se esse paciente gostou ou não. Então muitas vezes ele vai embora porque não gostou de algo e você tem dificuldade de entender o que ele não gostou. Outro motivo que faz com que ele não volte mais, além de não ter gostado de algo no atendimento, por que não desenvolver um relacionamento? Você e o paciente não conseguiram se conectar em um relacionamento real. Isso é bem importante. Tratamento de saúde é confiança. Às vezes o paciente não teve confiança em você e não é porque não confiou na sua confiança no seu trabalho técnico. Ah, mas eu sou muito bom tecnicamente. Mas talvez seja bom tecnicamente, mas não seja um bom vendedor, uma boa pessoa para convencer o paciente. E não esqueçam que nós, como dentistas, nós vendemos o invisível. Então, se vender serviços, e a odontologia é um serviço, é vender o invisível, vender o intangível, vender algo que a pessoa não toca. A pessoa vai comprar um sapato, vai comprar um carro, vai comprar uma casa. Ela bota a mão nisso, ela testa, ela vê a qualidade, ela sabe como é. Em um serviço ela não sabe. Então ela se baseia em percepções. Gravem essa palavra. Ela ancora a sua decisão em percepções. E essas percepções podem ser muita coisa. Ela pode ter percebido se o ambiente da clínica é bem iluminado, se ele é bem arrumado, se condiz com o padrão dela, e isso é algo até que se precisa pensar muito. Porque daqui a um pouco, eu tenho um consultório muito organizado, muito luxuoso, e daqui a um pouco a pessoa pensou, esse lugar é muito caro para mim, eu não vou conseguir pagar. Isso acontece também. Ou o contrário, ou a pessoa chegou lá e a pessoa esperava uma expectativa muito maior e o consultório é simples, e ela ficou, esse consultório é muito simples, eu queria uma coisa mais refinada. Lembrem-se que satisfação é a diferença entre expectativa e realidade. Repetindo, satisfação é a diferença entre a expectativa colocada e a realidade. Guardem isso. Por quê? Imagine, você vai se hospedar num hotel e você pagou lá R$100 a diária. Você chega e, nossa, o hotel é melhor do que eu pensava. Porque o hotel é ruim, mas ele era melhor, porque você pagou R$100 e pensa, isso aqui parece que vale 200. Ótimo. Aí não. Aí você foi lá e pagou um hotel all inclusive, comida, bebida, tudo liberado, 5 estrelas e pagou R$3.000 a diária. Chega lá e tem uma pinta suja no lençol. Esse hotel é uma porcaria. Por quê? Porque eu paguei R$3.000. Então, a diferença de satisfação é a expectativa versus a realidade. E como foi a sua relação expectativa-realidade com o seu paciente? Pensem nisso. Isso é bem relevante. Bom, que mais? E vou contar uma pequena história para vocês ainda nessa linha, que acho que pode fixar bem. Existe uma história, por exemplo, do cliente que chegou num restaurante e pediu um prato e comeu, e a carne era muito saborosa, era muito suculenta, e a pessoa gostou e comeu mais dessa carne, e ela chega e diz, olha, chama o chefe de cozinha, eu quero elogiar ele, porque essa carne é muito boa. É a melhor carne que eu comi em toda a minha vida. E aí chega o chefe de cozinha e diz, essa carne aqui que você comeu, ela é maravilhosa, porque a gente faz com cachorro vira-lata que a gente coleta na rua. É claro que é uma história fictícia, mas o que você faria? Você ficou com nojo, não é? Você tem vontade, ficou com repúdio, ficou até brabo com a pessoa que fez aquilo, e não só porque você gosta de cachorro, mas você não come cachorro, você ficou com nojo. Eu sei que parece uma história esdrúxula, ela é uma história que ela, logicamente, ela é uma história que ela não é verdadeira, mas o que mudou? E o que eu quero que você tenha uma reflexão. O que mudou da carne que era suculenta, era maravilhosa, e era a melhor carne que você comeu na vida? Mudou apenas uma informação que você recebeu. Que antes você não sabia de algo, e agora você passou a saber. E isso mudou a percepção. E por vezes, quando a gente vende serviço, isso acontece. O paciente ele é bombardeado por informações o tempo todo dentro da sala. E você não vê esses sinais invisíveis que estão sendo traduzidos para esse paciente. Como, por exemplo, ele viu talvez uma mancha suja na parede, uma gota de sangue no chão de um atendimento anterior que não foi tirada. Ele viu um papel jogado no chão e aquilo fez com que parecesse que não há asseio e higienização suficiente, ou daqui um pouco ele achou que a secretária estava de mau humor naquele dia com ele. São sinais que ele vai percebendo, como a história, logicamente, lúdica e não real que eu falei da história da carne de cachorro. Mas isso pode acontecer. E você tem que estar atento a esses sinais, ver se isso não está acontecendo na sua clínica, no seu consultório. Então, outro motivo
Talvez a concorrência tenha levado esses pacientes, e é muito provável isso. Você já pensou nisso? Talvez a concorrência simplesmente levou embora esse paciente. Não esqueçam que nós estamos num país que tem o maior número de dentistas do mundo, já falei lá no início, a concorrência é enorme, a cada dia chegam mais e mais e mais dentistas. Qual a probabilidade de outra pessoa ter levado esse paciente e ter seguido o tratamento lá? É muito grande, talvez você não saiba porque não pergunta, talvez. E se essa concorrência levou o paciente, vamos imaginar que ela levou sim o paciente embora e por isso ele não voltou. E aí, por que ela levou? E vamos levantar algumas reflexões. Como foi o seu segundo contato? O paciente veio lá, fez uma primeira consulta, talvez até adorou, foi excelente, ele gostou do atendimento, foi ótimo. Então, voltando lá, ele não teve nada que ele não gostou no atendimento, ele desenvolveu um relacionamento e até gostou de você, pegou confiança, ele não achou nenhum sinal ruim, ele gostou de tudo, achou ótimo, mas não fechou. Por quê? Porque talvez você não fez follow-up no seu paciente, ou seja, não acompanhou o paciente. A expressão follow-up, de novo, uma expressão em inglês, mas padrão de mercado, é quantos pontos de contato você fez após descer da consulta. Você mandou uma mensagem no dia seguinte dizendo: oi, João, aqui é o Dr. Vinícius, nós fizemos ontem uma consulta e o que você achou do orçamento? Tem alguma dúvida que eu possa tirar? Quer que eu te mande mais casos como o seu, que eu fiz aqui na clínica, talvez um vídeo, fotos, para que você veja que resultado a gente pode tentar atingir no seu caso em específico? Não. Então isso pode ser um dos motivos. E talvez a concorrência contatou ele. Talvez esse paciente, por exemplo, fez a consulta com você 10 da manhã. 8 horas da noite, ele mandou uma mensagem no WhatsApp: vou pesquisar em outra clínica. Isso. E ele mandou uma mensagem e alguém atendeu ele 8 horas da noite. Por exemplo, na minha clínica, nós temos um assistente virtual que agenda a consulta 24 horas por dia e o paciente não fica sem contato, ele é respondido mesmo à noite. Daqui a pouco ele mandou contato, outra pessoa respondeu mais, daqui a pouco o próprio dentista respondeu no WhatsApp, ele conversou ali, foi e se perdeu o paciente. Então, isso é um ponto importante, você não pode perder pontos de contato com o seu paciente. Então, a consulta não se encerra ao paciente sair, a consulta se encerra ao tratamento ser fechado, lembre disso. Vou repetir, a consulta não se encerra quando o paciente sai da consulta, ela encerra com o tratamento fechado. Você tem que fazer follow-up. Você tem que acompanhar esse paciente até que ele feche ou não. E se ele não fechar, que ele lhe diga o motivo. Isso mesmo. Se ele não fechar, que você consiga extrair o motivo do porquê ele não fechou. Isso é importante. Então, e além disso, você tabula os motivos de não fechamento? Você já pensou nisso? Ou seja, os pacientes que não fecharam, quantos não fecharam pelo motivo A, pelo motivo B ou pelo motivo C? Isso é importante. Você tem que tabular, saber esses motivos para poder melhorar e que você consiga aí sim progredir. Outro motivo muito importante que os pacientes também desaparecem após a primeira consulta e que você talvez não perceba. Os pacientes desaparecem porque não conseguem pagar pelo tratamento. Não conseguem pagar pelo tratamento que você ofereceu. Mas aí ele sumiu e não iria fazer mesmo. Não é bem assim. O paciente não consegue pagar porque talvez não foi facilitado para ele esse tratamento. É isso mesmo. Então, meu colega, ele precisa ter uma facilitação de pagamento. Por exemplo, ele foi no seu consultório e fez um orçamento de implantes dentários. Por exemplo, vamos imaginar aí um protocolo de implantes que custou 16 mil reais, por exemplo. Então, esse valor o paciente, nossa, eu queria fazer, mas não conseguiu. E não conseguiu por quê? Talvez porque ele foi em outra clínica, em uma grande rede de franquia, em uma clínica maior, que chegou lá e disse: olha, esses 16 mil eu faço parcelado no boleto sem juros. E aí ficou uma concorrência desleal. Você não consegue competir com essa proposta, ele vai fazer no outro local. E talvez ele vá pagar. Então, assim, o que eu quero lhe falar? E é uma dica agora aí. Percam um pouco o medo tão grave da inadimplência. E o que eu quero dizer com isso? Todo negócio existe inadimplência, todo ele. Se você tiver uma padaria, um mercado, um açougue, uma clínica odontológica, uma loja que vende televisores, qualquer coisa assim, você vai ter risco de inadimplência. Isso é normal. E você não pode se isentar desse risco, que às vezes o medo nos trava. Então, não tenha medo de enfrentar a inadimplência. Você não deve ter medo, você deve controlar a inadimplência. Ou seja, repetindo, você não deve ter medo de ter inadimplência, você tem que controlar a inadimplência, deixar ela em níveis aceitáveis. Então você tem que começar a pensar em parcelar tratamentos no boleto bancário, ou parcelar em 12 vezes sem juros, em 10 vezes sem juros, em 24 sem juros. E aí
você tem técnicas para que você não perca dinheiro. Isso existe maneiras de fazer para que, como da mesma forma que quando um banco empresta dinheiro, um crediário, uma loja, os pagadores acabam pagando por quem não pagou e por isso existe o conceito de juro e assim por diante, que aí a gente pode discutir. Se você acha legal, posso fazer um segundo vídeo só sobre isso, mas em um grande resumo. Se você não tiver condições de pagamento atraente, esse paciente vai embora. Quem parcela, vende mais. Não esqueça disso. Então é muito importante. Então, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, me sigam, continuem me seguindo aqui nesse canal e comentem aqui o que acham que faltou, se isso acontece na sua clínica, se o paciente também abandona, se você imagina outros motivos para que a gente grave mais vídeos e você continue também aproveitando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.